Você já ouviu falar em criança interior, ou síndrome do Peter Pan, ou ainda em Puer a Aeternus? Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rodrigo e sou psicólogo. Minha linha de trabalho é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, por isso que ela também é conhecida como psicologia junguiana. Bom, a psicologia analítica ela tem um conceito muito importante que são os arquétipos. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento, padrões de comportamento. Eles são universais, ou seja, é igual um roteiro de comportamento que é igual aqui em qualquer outro lugar do mundo. Por isso que a gente fala que são arquétipos e fazem parte do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É a parte da nossa psique onde estão todos esses arquétipos, que são esses padrões de comportamento, né? Mas deixa eu explicar melhor, porque de repente a gente acaba achando que é um pouquinho mais simples do que na verdade é. Os arquétipos, eles são essas formas e formas universais de comportamento. Então a gente pode falar que cada um dos comportamentos que existem, eles são um arquétipo. Porém, eles têm algumas variações. Mas vamos pensar assim, a inveja é um arquétipo? É, porque é um comportamento. O ser mãe também é um arquétipo? Sim, é o arquétipo da mãe ou da grande mãe. A gente pode pensar no arquétipo materno. O arquétipo materno, ele tem muitas variações, muitas facetas, porque embora as mães sejam e pais, por aí vai, tá? Mas eu tô pegando aqui um parênteses para falar das mães. Embora as mães tenham grandes variações entre si, né, em forma de maternagem, em forma de ser mãe, cada um desses subtipos, né, digamos assim, eles são um arquétipo diferenciado, uma faceta desse arquétipo maior. Bom, então a gente tem, por exemplo, a mãe nutridora, que é essa mãe que incentiva, que impulsiona os filhos, né? Mas a gente tem uma mãe super nutridora, que é aquela que às vezes sufoca, que quer fazer pelo filho e não deixa o filho descobrir as coisas todas. A gente tem a mãe devoradora, que é aquela que impede, que está sempre cortando, podando esse filho, essa filha, tá? Então a gente tem várias facetas do arquétipo materno para a gente ilustrar aqui a nossa conversa. Cada uma dessas facetas, a gente sabe delas através dos mitos, contos de fada, lendas e folclores. Por exemplo, se a gente fala de mãe, a gente pode falar da Deméter, que na mitologia grega é um tipo de mãe. A gente pode falar de outras mães também. Vamos pegar outras mitologias. Por exemplo, Iemanjá, né? Tá ali muito próximo da grande mãe e tal, tem um aspecto materno. Maria também é uma outra imagem arquetípica, né? Tudo que representa um arquétipo em sua faceta, naquela camada, naquela faixa, naquela categoria, digamos assim, ela é representada por uma imagem arquetípica. Dessa forma, a gente vai falar hoje sobre o arquétipo da criança. A gente tem o arquétipo da criança, né, que é o ser criança, e isso independe se a pessoa é jovem, um jovenzinho, uma jovenzinha, ou se é um marmanjo velho, que nem nós. Quer dizer, não sei você, eu sou, né? Às vezes você tá chegando aqui, você não é tão marmanjo velho que nem eu. Mas, enfim, às vezes as pessoas lá na tenra idade têm a questão da criança. Mas às vezes as pessoas lá na frentona, muito mais velhas, também têm a manifestação do arquétipo da criança. Porém, vamos lá dividir um pouquinho melhor isso para ilustrar a nossa conversa. Por que síndrome do Peter Pan? Por que Puer a Aeternus? O Puer, né, a palavra Puer significa criança, vem do grego, e Puer a Aeternus significa criança eterna. Ou seja, se a gente pensar numa imagem arquetípica da criança eterna, dessa pessoa que não quer crescer, que se recusa a entrar na vida adulta, a gente tem um bem popular aí que é o tal do Peter Pan, ou Peter Pan, como algumas pessoas chamam. A Marie-Louise von Franz, ela tem uma psicóloga, né, que trabalhou muito ostensivamente em cima dos conceitos da psicologia analítica, escreveu bastante livros e tudo mais. Ela tem um livro que chama Puer a Aeternus, e o subtítulo é A Luta do Adulto contra o Paraíso da Infância. Esse livro aqui é da editora Paulus, tá? Ele tem algumas outras capas, de um pouquinho diferentes. Agora acho que elas estão todas editadas nessa tonalidade de cinza. Mas aqui a gente tem a luta do adulto contra o paraíso da infância, porque é gostoso ficar na infância, não é? Pelo menos a gente não assume alguns compromissos, a gente tem algumas permissões, coisa que na vida adulta às vezes a gente não tem. Porém, e se eu te disser que
O arquétipo da criança, ele é necessário. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou me livrar dessa criança, tem que ser maduro, tem que ser adulto e tudo mais. Não, esse arquétipo está presente dentro da gente, porque o arquétipo da criança, ele traz pra gente a flexibilidade, a criatividade, a curiosidade, várias outras coisas. Porém, quando ele está constelado, ou seja, quando ele está ativado no aspecto negativo, a gente pode dizer que está pueril, pueril, né? Por isso que é puer aeternos, a pessoa não quer crescer. Então você tem aí, hoje em dia, você pode perceber muitas pessoas que têm uma dificuldade nesse ingresso na vida adulta, por exemplo, através da profissão, através do trabalho, não consegue se estabelecer, não consegue muitas vezes encontrar a vocação, né? Aquilo que a pessoa gostaria de fazer em termos vocacionais, profissionais. A pessoa, às vezes, ela não se fixa com um parceiro ou uma parceira. Por quê? A Von Franz, aqui nesse livro, ela até traça essas características de complexo materno, na verdade, né? Complexo é quando um arquétipo está constelado, né, quando está ativado no seu aspecto ali mais tenso, mais negativo. O que acontece? O adulto, né, que não consegue muitas vezes se fixar num relacionamento, às vezes ele tem o quê? Justamente a questão, né, tá buscando a mãe, né, a perfeição, tal qual a mãe. Não aquela coisa edipiana e freudiana, não é isso necessariamente, tá? Mas muitas vezes a pessoa está buscando alguém que ela considera tão perfeita quanto a mãe. E claro que ninguém é tão perfeito quanto a mãe, nem a mãe é tão perfeita quanto se supõe que ela seja, mas inconscientemente acaba se buscando esse padrão, que seria um padrão de afeto, de carinho, de aconchego, né, de nutrição, né, nutrição simbólica inclusive, tá? Mas aí sempre tem um cabelo na sopa. O primeiro defeitinho já não quer mais a pessoa, né? A Von Franz fala isso aqui, ela usa essa expressão, inclusive, sempre tem um fio de cabelo na sopa. Mas a gente tem, para além da Von Franz, trazendo esse aspecto negativo, né, do Pura, que ela faz um estudo sobre o arquétipo da criança eterna, né, sobre o complexo da criança eterna. Ela faz esse estudo, esse levantamento, através do estudo do Pequeno Príncipe, né, que é este livro do Saint-Exupéry. Ela esmiuça bem a personalidade do Pequeno Príncipe e alguns traços do Saint-Exupéry. Ela tem essa licença poética aqui, sei lá se é a licença poética que fala, mas é uma licença ética, inclusive, porque ele era uma figura pública e quando ela escreveu ele já tinha morrido. Então, inclusive, quando ela vai mencionar a mãe do Saint-Exupéry, ela nem dá muitos detalhes, porque, enfim, ela era uma pessoa muito conhecida lá na França e tudo mais. Mas ela vai traçando algumas questões interessantíssimas aqui. Ela vai reproduzindo alguns trechos e desenhos do Pequeno Príncipe e vai trazendo para a gente ali algumas informações sobre o que seria o permanecer na infância. Porém, também tem os aspectos positivos, tá? Porque a gente tem que viver dessa criança interior também em alguns momentos, né? Por isso que eu falei da criança interior, né? Se a gente falar desse complexo, desse arquétipo, a gente está vivenciando a nossa criança interior. Muitos de vocês talvez tenham pensado assim: minha criança interior, ela tá carente, minha criança interior, ela tá triste, ela tá traumatizada. E pode acontecer isso mesmo. Mas antes da gente continuar falando, me diz, o que você está achando do vídeo? Comenta aqui embaixo se você já tinha conhecido sobre esses textos. Aproveita para se inscrever no canal, porque a gente está numa campanha para chegar aos 1000 inscritos. Então eu estou esperando e contando com a sua inscrição aqui. Manda para as pessoas, compartilha, não deixa de ajudar a divulgar aqui o canal. E já se inscreve porque você sempre vai receber as notificações. Inclusive, a gente tem alguns vídeos recentes sobre o arquétipo da criança, mas a gente também, falando em profissão e vocação, vou deixar o convite para você percorrer aqui o nosso canal, que tem as lives vocacionais, as conversas vocacionais, que eu fiz lá no meu Instagram de psicólogo, que é o Rodrigo Casemiro _psicólogo. Eu tenho alguns convidados e ano que vem, né, agora no começo de 2023, a gente também tem já alguns convidados confirmados e a gente sempre vai falar sobre a trajetória profissional dessas pessoas, desde a descoberta da vocação, né, até como é estar na profissão, como é que é levar a profissão. E eu não escolho pessoas, né, que têm um caminho muito reto, não, tá? A maioria não tem um caminho muito reto, não. O que eu quero dizer com isso? Elas são éticas, não é nesse sentido do reto que eu tô querendo dizer, vocês me perdoem. Mas é no sentido de... começa aqui, não se identifica com essa parte, vai para outra, descobre ao acaso uma outra parte, né? E a gente trabalha ali a gente conversa ali com pessoas que muitas vezes são
autônomos e que estão empreendendo na própria profissão. Então, dá uma conferida lá nas conversas vocacionais, eu tenho certeza que você vai gostar. E passa para quem está em processo vocacional, de orientação vocacional, em descoberta vocacional. Isso não são só os jovens, tá? Muitas vezes a gente descobre essas questões quando a gente está mais velho, que a gente sente falta de algo que ficou para trás. E aí tem a questão da crise da meia-idade, que é a metanoia. Temos um vídeo aqui no canal, ele está muito bem acessado, as pessoas estão curtindo bastante esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Já o James Hillman, ele tem um livro que chama O Livro do Poor, Ensaios sobre o Arquétipo do Poor a Eternos. Bom, aqui é uma coletânea de textos, né? O Hillman, ele tem, né, alguns livros de Poor que não foram traduzidos para cá, para o português, tá? Mas aqui fizeram uma coletânea de alguns textos e essa coletânea é muito feliz porque ela traz ali alguns aspectos principais para a gente pensar a respeito do arquétipo do Poor. E como James Hillman, ele iniciou na psicologia analítica junguiana e depois ele fundou a psicologia arquetípica e depois ele retorna para a psicologia junguiana. Esse livro aqui do Hillman, ele está muito focado dentro da visão do pensamento da psicologia arquetípica. Isso significa que o arquétipo do Poor, ele não vai ser discutido somente como Poor, ele vai ser discutido como Poor Senix, ou seja, a criança e o velho como um arquétipo único. Me fiz entender até aqui? Porque o Hillman, ele traz um pouquinho mais de complexidade para esse assunto, para quem não está familiarizado ou está mais familiarizado com a psicologia analítica do Jung. Bom, porque o arquétipo para o Jung, ele coloca coisas individuais, mas ele coloca pares complementares, por exemplo, bem e mal. Já o Hillman coloca aqui o Poor e o Senix, a criança e o velho, como uma única coisa. Importante dizer que Poor e Senix não necessariamente são só os meninos, ou quem se identifica com o gênero masculino. A gente pega o arquétipo de criança e Senix do velho ou da velha sábia, né? Ou até mesmo da sabedoria. Eu acabo, no dia a dia, eu tomo uma licença de falar assim, em vez de falar Senix, o arquétipo do velho ou da velha sábia, velho sábio, velha sábia, eu acabo falando o arquétipo da sabedoria. Como se a criança não tivesse sabedoria, né? Uma burrice minha que fala dessa forma. Mas é só para a gente conseguir ilustrar melhor a nossa conversa. Bom, o Hillman, ele coloca para a gente essa questão, né, da criança, do velho. E quando a gente está lendo o primeiro capítulo, ele está esmiuçando muito o comportamento do velho no seu aspecto negativo, né? Porque se a velhice seria a sabedoria, quando ela está ativada no complexo, na parte negativa, é intransigente, é ranzinza, é chato, é inflexível, né? Então a gente acaba tendo ali alguns aspectos negativos. Mas espera aí, criança também às vezes pode ser bem chata, né? Criança mesmo, né? Piquitica. Tá bebendo na fonte dessa velhice ranzinza, dessa velhice que, ao invés de buscar sabedoria de uma forma até amável, acaba muitas vezes trazendo a sabedoria de uma forma mais cruel, né? E assim, não acolhedora. Então, por isso que ele fala que a gente precisa, né? E o Jung também fala que a gente precisa fazer a união dos opostos, que é o quê? A criança conhecer o lado positivo do velho e o velho conhecer o lado positivo da criança. Mas a gente está falando da nossa criança interior, do nosso velho interior. E aí eu te pergunto, como é que está a sua criança interior? Você já parou para pensar que de repente você poderia escrever uma carta para o Papai Noel, hoje, com a sua idade? Provavelmente você está vendo isso aqui e você não é uma criança, mas se você tem lá, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, se você fosse escrever hoje uma carta para o Papai Noel como se você fosse uma criança, o que você colocaria nessa carta? Querido Papai Noel, faz esse exercício. Termina aqui o vídeo, depois você volta, mas faz assim, pega um papel e coloca lá. Querido Papai Noel. Tô falando isso porque a gente está em época de Natal, a gente está em dezembro, esse vídeo vai sair agora em dezembro, mas eu gostaria que você se propusesse esse exercício. Ah, Rodrigo, mas eu não acredito em Papai Noel. Tudo bem, vamos brincar, vamos fazer de conta, né? Permita com que essa criança diga o que ela quer. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu já tenho tudo o que eu quero. Vamos fazer de conta. Ah, mas esse ano eu já consegui tudo aquilo que eu queria. Mas vamos pedir mais. O que a gente pode fazer, né? A criança adora, né? Criança adora pedir mais, né? Vamos exagerar um pouquinho dessa criança. Já viu criança ir numa festa de aniversário e falar assim, eu só quero um brigadeiro?
Não, né? A criança pega um monte de brigadeiro, enfia no bolso, aí aquela melação toda, aquela lambança toda, e passa o dedo no bolo, né? E por aí vai. Vamos pegar essa força da criança, que se a gente olhar assim não é muito comportada, né? Como o velho esperaria que fosse, mas vamos se permitir. Fica um convite aqui. Esse vídeo ele surge porque uma pessoa muito querida, o Felipe, ele me perguntou a seguinte coisa: como que ficam os adultos que têm a criança cortada desde cedo, porque ou tiveram traumas, ou porque tiveram que trabalhar cedo, ou tiveram muitas desilusões desde cedo? Temos um problema, porque a própria Von Franz e o Hillman colocam aqui nesses livros, né, que quando a criança interior ela tá xoxa, manca, capenga, anêmica, frágil, acho que mais ou menos assim o meme, né, a gente acaba perdendo o tesão pela vida. Acho que eu posso usar essa palavra porque tesão pela vida a gente pode traduzir de uma maneira mais técnica, junguianamente falando, como Eros. Eros enquanto essa energia psíquica de Eros mesmo, Eros, Cupido, lá da mitologia, né? De erótico, inclusive, né? Mas calma, não é de sexo que nós estamos falando, porque Eros, ele é responsável pela libido, né? Seria responsável pela libido. E dentro da psicologia junguiana, a libido não é só energia sexual, é energia de vida também, é tudo aquilo que eu quero almejar. Então a gente tem um grande problema quando essa criança ela acaba ficando na gaveta, sendo soterrada lá por muito tempo, desde cedo. Então vamos dar vazão para essa criança? Lembrando, a criança ela é o arquétipo da criatividade, da flexibilidade, da curiosidade. Você costuma perguntar as coisas, mas de maneira lúcida e coerente, sem ficar ali pentelhando tanto quanto aquele menino Zequinha, né? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a gente vai perguntar por quê, por quê, por quê. Mas a gente, quando escuta a resposta, a gente também tem que aceitar, né? Porque às vezes não é porque a gente não concorda com a resposta que a gente, né? Contra fatos não existem argumentos, né? Mas aí a gente não pode ser o quê? Pueril. Né? E o vídeo anterior que eu trouxe aqui, que é a intolerância à frustração, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Mas a intolerância à frustração é isso. Eu não aceito, acabo criando uma realidade paralela e não aceito, e aí? Né? A gente só se embanana mais e mais e mais e não chega em lugar nenhum, não é mesmo? Mas a gente precisa também trabalhar com a frustração. Porém, algumas pessoas, quando se deparam com a frustração, é isso a minha resposta à pergunta do Felipe. Seja essa frustração porque teve um trauma real e a pessoa foi oprimida, machucada e tudo mais, seja porque às vezes ela não lidou bem com uma simples frustração e acaba perdendo o brilho, né? E aí a gente tem que se trabalhar, entender que a gente tem que buscar lá dentro esses recursos de Eros, esse recurso de brilho para a vida, de desejo pela vida, pelo viver. Claro, cada um é livre para fazer aquilo que quiser. Essa é só uma sugestão, pensando aí na força arquetípica de Eros. Muito bem, caso você tenha chegado até aqui, eu gostaria que, e não deixou seu like ainda, deixa seu like, curte, compartilha, me deixa aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre Puer, sobre síndrome do Peter Pan, né, que é exatamente isso, né, o Puer Eternus, a criança que não quer crescer. Me fala se você conhece a sua criança interior, se você fez o exercício nessa proposta que eu fiz de escrever uma carta para o Papai Noel, e me diga tudo isso. Bom, é isso. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.